Eu quero convidar os presentes para abrirmos a Bíblia e quero convidar vocês que nos assistem na sua casa para que você possa nos acompanhar no livro de Números. No livro de Números, está lá no início do Velho Testamento, é o terceiro livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números. No capítulo número 20, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês e daqui a pouco orar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, mas quero lembrar a vocês que este final de semana será um final de semana muito importante, muito precioso, de extrema valia para todos nós. Estamos na primeira semana do mês, domingo, depois de amanhã, é o primeiro domingo do mês de novembro, e nós vamos ter, queridos, a Santa Ceia do Senhor. Estou convidando a todos vocês que me assistem através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, para que vocês estejam conosco depois de amanhã, às 6 horas da tarde, para nós participarmos juntos da Santa Ceia do Senhor. A Bíblia nos diz assim, olha, como é bom que os irmãos vivam em união, tenham comunhão. E eu quero que vocês estejam conosco domingo às 6 horas da tarde, para nós podermos participar juntos da Santa Ceia do Senhor. Amém? Isto. Capítulo 20 do livro de Números, no verso 6. Vejam só, queridos, que palavra inspiradora e abençoadora nós temos aqui. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. Eles se ajoelharam e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Amém? Deus bondoso e santo, obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos e tê-lo como nosso Deus. Obrigado pela tua palavra. Querido Deus, abrimos os nossos corações e a nossa mente para a tua palavra. E agora, Senhor, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações e abençoe o teu povo por amor do teu nome. E a igreja diga comigo, amém, Jesus. Queiram sentar-se, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, filhos, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês sobre o texto que nós acabamos de ler. A Bíblia Sagrada diz que Deus escolheu Moisés e Arão. Moisés para liderar o povo de Deus e para tirá-los do estado de escravidão que eles viviam no Egito. Arão para ser o sacerdote, aquele que iria representar o povo diante de Deus, aquele que iria apresentar diante de Deus o sacrifício pelo povo. E queridos irmãos, a Bíblia Sagrada aqui no contexto, no início do capítulo 20 de Números, mostra-nos uma situação extremamente desafiadora. Quem de nós um dia já não passamos por uma situação de extrema dificuldade? Quando você esteve doente ou alguém na sua casa esteve doente.
Esta semana ainda, semana passada, desculpem-me, eu acompanhei um caso, né, de um irmão precioso nosso, amigo nosso, que estava no velório, velando seu papai que havia acabado de falecer. E quando perguntei a ele da esposa, ele disse: pastor, e a minha esposa está no hospital. Mas, queridos irmãos, a gente via assim, no semblante daquele homem de Deus, que ele estava dependendo inteiramente de Deus, ainda que o coração estava dilacerado. A gente via que a vida dele estava realmente na dependência de Deus. Quem de nós já não passamos um dia, uma experiência desta, onde você vê que apresenta-se diante de você uma rocha intransponível, apresenta-se diante de você uma situação de ausência de água. Vejam bem, a Bíblia diz que o povo de Israel havia saído do Egito e agora eles estavam atravessando o deserto. Claro, quando a gente fala em deserto, os irmãos já lembram que deserto é escassez, que deserto é sofrimento, que deserto é ausência de água, que deserto é ausência de alimento, que deserto é um perigo constante. Nós enfrentamos as feras durante a noite, durante o dia, o deserto. Queridos, eu tive a oportunidade de atravessar o deserto do Egito para Israel, 8 horas viajando de ônibus, e durante o dia o sol era insuportável, e à noite, irmãos, depois das 5 horas a temperatura caía, e a noite era extremamente fria, mas eu estava dentro de um ônibus, com todo o conforto de um ônibus. Agora o povo de Deus não, eles estavam caminhando a pé no deserto. Eu estava num grupo de 40 pessoas dentro de um ônibus, mas o povo de Deus estava, segundo os historiadores, era cerca de 3 milhões de pessoas que estavam caminhando pelo deserto, os homens, as mulheres, as crianças e os animais. E de repente, eles observam que não tem água para beber. Irmãos, provavelmente nenhum de nós aqui passamos a experiência da falta de água para beber. Mas o povo de Deus estava correndo o risco de morrer por falta d'água. Eu não sei como é você, mas eu tenho mais dificuldade da abstinência da água, de ficar sem tomar água, do que da abstinência do alimento. Quando eu faço um propósito de jejuar, irmãos, eu não tenho tanta dificuldade quanto a falta da comida, mas eu tenho muita dificuldade quanto a falta de água. E a Bíblia Sagrada diz que não havia água para as mulheres, para as crianças, para os homens, para os soldados e para os animais. E o povo naturalmente foi ao encontro do líder Moisés. E como é nos nossos dias, quando as coisas vão bem, o povo se alegra. Mas quando as coisas não vão muito bem, o povo coloca a culpa no líder. Não mudou nada. E eles se levantaram contra Moisés. E Moisés fez isso aqui que o versículo 6 nos revela. A Bíblia diz que Moisés foi aos pés do Senhor. Arão o acompanhou e ambos foram buscar a face do Senhor. Queridos, por favor, prestem atenção. Cada vez que nós atravessarmos uma adversidade,
Esta é a recomendação da Bíblia Sagrada, é buscarmos resposta em Deus. Todas as vezes que você estiver em dificuldade extrema, se você buscar a resposta em Deus, a resposta de Deus virá a você. Há alguém que acredita que Deus é um Deus de respostas? Quantos de vocês acreditam que o nosso Deus responde às nossas orações? Digam amém, Jesus. Então levanta mais uma vez a sua mão direita e diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, eu coloco a minha vida diante da tua presença, porque eu sei que o Senhor é um Deus de respostas. Diga: resposta de Deus é vitória certa. Aleluia. Queridos, Moisés estava diante de Deus, orando a Deus, representando o povo diante de Deus, representando as necessidades do povo diante de Deus, e a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou para Moisés e Deus respondeu à oração de Moisés dizendo assim: toma a vara que você tem em suas mãos, chame a congregação, e você, Moisés, e Arão, o seu irmão, e fale para a rocha diante dos olhos da congregação, e a rocha vai fazer fluir água. Irmãos, quem de nós não conhece uma pedra? Quem de nós não conhece uma rocha? Irmãos, eu já vi a água correndo por sobre as pedras. Eu já vi a água correndo dentro entre as pedras, mas eu nunca vi uma rocha fazendo água sair das suas entranhas. Eu não vi, mas eu creio que o meu Deus faz a rocha produzir águas. Irmãos, eu nunca vi, mas a Bíblia está dizendo que Deus fez isto, por isso eu creio. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos que Deus vai fazer. E quando Moisés recebeu esta orientação de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Moisés pegou o seu cajado, dirigiu-se para a rocha, e Moisés falou com a rocha. E Moisés bateu sobre a rocha por 2 vezes. E quando Moisés falou com a rocha, não havia necessidade dele ter batido na rocha. Porque quando ele falou com a rocha começou a verter água. Se Deus falar, vai acontecer. Quantos de vocês acreditam? Então digam comigo, queridos: se Deus falar, a rocha vai obedecer. Aleluia. Quero analisar aqui alguns aspectos com os irmãos muito brevemente. Irmãos, todo líder precisa ter maturidade para suportar pressão. E todo líder precisa ter um coração perdoador, para não guardar rancor das situações e das pessoas. Moisés é um exemplo de líder, mas a Bíblia diz que diante da pressão, Moisés, ele não suportando a pressão, permitiu que o seu estado emocional e o seu estado nervoso fosse abalado.
E ele disse ao povo: vocês querem água? Pois bem, Deus vai fazer surgir água, e vocês verão que Deus é o Senhor de Israel. E naquela hora ele se alterou no seu sistema emocional e ele feriu a rocha. Queridos, a rocha fez verter água, não por causa do estado emocional de Moisés que ficou alterado. A rocha verteu água, não porque Moisés bateu na rocha por 2 vezes. A rocha verteu água porque Deus falou que da rocha sairia água. E quando Deus fala, Deus não precisa, meus amados, da intervenção do homem. Se Deus falar a você, saiba que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem de nós, irmãos, não nos vemos às vezes diante de situações que parecem intransponível? Quem de nós, irmãos, às vezes não nos entristecemos e não nos decepcionamos com alguma situação que nós atravessamos, mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele não muda, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele disse que ia tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida, e Ele os tirou do Egito e os levou à terra prometida. A Bíblia diz que quando a rocha começou a liberar água, era como uma cachoeira de água. A rocha liberou água para matar a sede de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Todos os animais, nenhum deles pereceu de sede. Sabe por quê? Porque Deus ordenou e a rocha obedeceu. Quero lhes falar de uma rocha. Rocha esta que, assim como Moisés feriu a rocha no deserto, esta rocha também foi ferida. Foi ferida não através de um cajado, mas esta rocha chamada Jesus Cristo foi ferida na cruz do Calvário. E assim como a rocha que foi ferida no deserto liberou água para matar a sede de todo aquele povo que estava ali, angustiados, temendo a morte pela falta d'água, a rocha que foi levada sobre a cruz, chamada Jesus Cristo, esta rocha, ela liberou vida, porque Ele próprio disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e aquele que beber da água que eu tenho para lhes dar, este nunca mais vai morrer, porque eu sou a fonte de água viva, e vou fazer nascer dentro de si uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus nos deu a água, o Espírito Santo nos foi dado, aleluia, e o Espírito Santo de Deus, ele vem para trazer paz ao nosso espírito, ele vem para nos trazer segurança. Quando nós estamos com medo, ele diz: seja forte, eu estou com você. Quando faltam as nossas forças, ele disse: tenha coragem, eu não te abandonarei. Quando nós acharmos que estamos sozinhos, ele disse: eis que eu estou convosco, Jesus Cristo Senhor. Aleluia! E ele disse: eu sou a água que sacia a sede da humanidade. Hoje, irmãos, ele está aqui. Jesus está aqui. Sabe para quê? Porque ele quer saciar a minha sede. Eu estava agora à tarde em casa, meditando e adorando a Deus, e de repente veio sobre mim uma presença suave do Espírito Santo de Deus,
E eu comecei a glorificar e a magnificar a Deus, porque é maravilhoso sentirmos a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus respondeu Moisés e Arão, que Deus veio ao encontro deles. E a palavra de Deus nos diz, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, hoje, em qualquer canto do universo, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, no nome do Senhor Jesus, Ele está no meio de nós. Por isso Ele está aqui hoje à noite, mas Ele está aí na sua casa, para responder a sua prece, a sua petição, e para estender a mão, tocar a sua vida, transformar a sua vida, para Ele trazer provisão, e a sua sede ser sanada, e a sua fome ser sanada, e você receber graça e força para continuarmos a caminhada. A Bíblia diz que a caminhada do povo de Deus não acabou no deserto. A caminhada do povo de Deus se encerrou quando eles entraram nos portais de Jericó, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé diante de Deus. Eu não sei se você está atravessando um deserto muito árido. Eu não sei se você, quem sabe, está numa fase de perdas, quem sabe, na área financeira, perda na área dos relacionamentos, quem sabe você está passando por um momento difícil. Eu quero te dizer que o Deus de Moisés e o Deus de Arão não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo para sempre. Amém, queridos? Traga a sua mão direita ao seu coração agora. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero clamar a Deus pela sua família. Eu quero clamar a Deus para que Ele venha trazer suprimento na sua casa. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, e através da internet, tantos outros que nos acompanham e participam desta reunião. Senhor, em nome de Jesus e com base na tua palavra, eu te rogo, Senhor, abre os céus e faz chover, Senhor, aleluia. Abre os céus e traz provisão à casa do teu filho e da tua filha. Abre os céus e ministra saúde a este corpo enfermo. Abre os céus e fortalece o teu filho e a tua filha e dá luz e direção para que eles possam caminhar em segurança, Senhor. Que a tua presença seja conosco, como a tua presença foi com Moisés e Arão, e que a graça do Senhor seja abundante sobre os teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, e que assim seja. Amém, Jesus. Digam comigo, graças a Deus. Digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém.